A dívida do Beron voltou a atormentar o governo de Rondônia. A liminar que garantia o não pagamento das parcelas foi suspensa pelo STF. E agora o Estado pode ter recursos do Fundo de Participação sequestrados. A possibilidade de sequestro de cerca de 300 milhões de reais do Fundo de Participação, caso o Estado não opte pelo alongamento por mais 20 anos para o pagamento da dívida do extinto banco, caiu como uma bomba para a equipe do atual governo do Estado. Segundo Daniel Pereira, as tratativas já estão sendo feitas com a Assembleia Legislativa, que terá que aprovar esse pagamento. Caso isso não ocorra, pode haver um reflexo irreparável para a economia do Estado. Se a gente tiver o aval da Assembleia Legislativa, nesse momento, a gente consegue ajustar isso daí e evitar problemas maiores, né? Então, realmente, se houver esse sequestro, vai causar um trauma muito grande para o Estado. Vai ser difícil a gente pegar e administrar isso daí. Mas, nesse momento, eu estou precisando do aval da Assembleia Legislativa para a gente evitar esse problema. Ontem eu estive lá na Assembleia, conversei com o deputado Maurão, ele está muito responsável, muito consciente também desses problemas, bem como os demais deputados, com o deputado Hermínio e com o deputado Jesuíno. E é preciso a gente, inclusive, ponderar para a população que essa situação, ela não traz consequências só imediatas com o sequestro de valores agora. Se nós não refizermos essa negociação, os próximos governadores, eles vão ter reduzido ao longo do ano algo próximo de 150 a 200 milhões de reais, que são recursos que vão fazer falta para investimentos, não é nem o próximo governador, é para os próximos governadores. Então, uma situação bastante séria e que precisa ser tratada com muita responsabilidade. A dívida voltou a ser a pauta principal das discussões após decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, de suspender a liminar que desde 2014 tem garantido ao governo a suspensão do pagamento das parcelas. O governo tenta audiência no STF para que seja colocada em pauta ação cautelar ordinária que traz um relatório benéfico para as pretensões do Estado. Segundo o governador, a situação pode ser revertida. O pedido está lá na Assembleia e eu espero que a gente possa tê-lo, para que a gente possa resolver isso. Não é um jogo de força, não é uma queda de braço. Eu me sinto muito à vontade, não sou candidato à reeleição, porque se eu fosse candidato a governador, alguém poderia dizer que eu estou tentando criar terrorismo para jogar isso nas costas de alguém. Não é nada disso, né? É responsabilidade mesmo com aquilo que pode vir a acontecer ou deixar de acontecer desde que a gente faça a coisa certa. Olha, eu acompanhei parte dessa entrevista do governador Daniel Pereira hoje, meio-dia, no programa brilhantemente comandado pelo Adilson Honorato e Luana Najara, o Câmera Mais. E depois ele foi lá pro papo de redação com os dinossauros. A primeira coisa que eu posso colocar aqui, dizer e afirmar com categoria, é que Daniel Pereira está assumindo mais uma vez uma postura de estadista diante dessa situação. Certamente esta deve ser uma das piores crises por que passa o governo nos últimos 20, 30 anos. Complicado. Porque são valores substanciais que podem ser extraídos do caixa do governo a qualquer momento pela União, como já fez dia desses lá em Minas Gerais. E o governo de Minas teve que apelar para o STF para recuperar o dinheiro que foi arrestado pela União. Então, eles não estão brincando com isso. Até porque, como os cofres do governo federal estão combalidos, eles querem buscar alguma coisa para compensar. E vem aqui buscar o nosso dinheiro, como está indo buscar em todos os estados. Isso é profundamente lamentável o que está acontecendo. O governo do estado, e não é o governador, é o estado, como ente, tem 3 frentes de batalha pela frente, daqui para os próximos anos,
que na verdade são problemas que deverão ser enfrentados pelos próximos governadores. Aliás, isso foi tema do que foi colocado para os senhores governadores pelo Tribunal de Contas na semana passada. Naquela reunião famosa que aconteceu graças ao convite do presidente Edilson Silva, que expôs num grande raio-x o que se passa com o Estado. E não é nada alarmante, nada, comparado com os outros estados. Pelo contrário, o Estado de Rondônia vem sendo bem administrado. Palavras do próprio Tribunal de Contas. Porém, nós temos situações que temos que resolver. Um deles, a da Caerd, que caiu já nos primeiros dias, ou nas primeiras horas, no colo de Daniel Pereira. E ele, temporariamente, pelo menos, mudando a diretoria, colocando gente nova lá, enfim, conseguiu ganhar um fôlego com a Caerd. Um problema a menos para administrar nos dias que correm. Mas temos outras questões que têm que ser levantadas. Nós temos um problema do Iperon, segundo problema, que tem o seu day after, que é o ano de 2021, ou talvez 2022, depende. Só que é preciso aporte de capital. O que dá menos preocupação é que o Estado hoje, o governo do Estado e os poderes estão depositando regularmente, mensalmente, aquilo que é de direito de Iperon. Senão a coisa estaria muito pior. Mas o aporte agora em 2021 terá que ser de 326 milhões para equilibrar as contas do Iperon, porque todo dia tem gente aposentando. Todo dia tem gente indo lá, passar a depender do Iperon. E vai chegar numa hora que a conta não vai fechar. E isso é 2020, 2021, 2022. E se não o fizer, nesses 326 milhões até 2021, em 2022 vai ter que ser em torno de 500 milhões de reais que terão que ser aportados no Iperon. Então a situação é grave, é gravíssima. E ainda nós temos agora que era o terceiro problema que se antecipou. E, de novo, como falamos hoje no programa, caiu no colo do atual governador Daniel Pereira. Como se fosse uma bomba relógio, que estava prestes a ser detonada, e em algum momento seria detonada, e foi agora. E o que acontece? Juntamente com essa questão do Iperon, nós temos as demais dívidas do Estado, que também estão sendo cobradas pela União, porque houve, em 2014, em razão das enchentes, através de uma liminar, uma decisão de que deveria ser paralisado esses pagamentos. E Rondônia ganhou fôlego para tentar se reconstruir após os incêndios aqui de Porto Velho. Pois agora chegou a hora da União vir cobrar a conta, queremos receber agora. E sabem quanto está a dívida do Estado? Iperon e mais o resto? 2 bilhões a 2 bilhões e meio. O que nós temos a contestar é com o Iperon. Que processo existe para reduzir essa dívida, porque nós estamos contestando essa dívida. Essa dívida ela foi aumentada quando da administração do Banco Central, na famosa RAET. E essa dívida que hoje está sendo cobrada, chega a 1 bilhão de reais. E segundo um técnico do próprio STF, um perito do próprio STF, e isso está lá no processo, nas mãos do ministro Fachin, está dito que o governo de Rondônia já pagou mais da metade dessa dívida, coisa que não é reconhecida pela União. Se o ministro Fachin disser não, está pago,
a nossa dívida vai cair de 2 bilhões, 2 bilhões e meio, para 1 bilhão, 1 bilhão e meio, numa canetada. Resolve? Não resolve. Mas se faz justiça e ajuda muito. Então a situação não é fácil. O governador agora, e aí agora vem onde eu quero chegar. E vou repetir o que eu disse para os prefeitos, que assumiram há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, quase 2 anos atrás, e vou dizer agora para os governadores, os candidatos, um deles vai se eleger, pense bem se você vai ter capacidade de assumir esse Estado. Porque você não vai encontrar o Estado redondo só, você vai encontrar problemas, você vai encontrar dívidas que foram construídas nos últimos 30 anos. E as dívidas estão aí e chegou a hora de pagar as dívidas. E vai ter que haver um grande contingenciamento, especialmente nos primeiros 6, 8 meses do ano que vem. Com cortes na saúde, na educação, na segurança pública e onde for possível e necessário. Talvez os poderes vão ter que abrir mão de alguma coisa dos seus orçamentos. Todo mundo vai ter que ir para o sacrifício. Então, candidato a governador, se você julgar que você não está preparado para segurar esse pepino, desista agora. Não começou nem o horário eleitoral ainda. Há tempo de você sair dessa eleição pela porta da frente. Porque governar Rondônia a partir do ano que vem, com esses compromissos todos que nós temos aí, não é tarefa para qualquer um. Tem que ter muita responsabilidade. Tem que saber e está bem assessorado na questão da economia do Estado. Tem que ter poder de aglutinar na Assembleia Legislativa e de conduzir diálogos com os poderes para que todos se sensibilizem a abrir mão de alguma coisa, porque senão vamos todos para o buraco. Esse é o recado, em última análise, que está sendo dado pelo governo federal quando ele começa a nos cobrar uma dívida que a curto prazo, que a médio prazo é impagável. Ainda bem que nós temos essa negociação que foi iniciada lá no governo federal, foi aprovada pela Assembleia para que o governo possa alongar essa dívida. E ao invés de pagarmos aí algo em torno de 22, 23 milhões todo mês, na pior das hipóteses, quem sabe possamos pagar em torno de 12 a 13 milhões todo mês, na pior das hipóteses. Vamos ver se isso se materializa, porque, como disse o governador Daniel Pereira, não acredito que a Assembleia Legislativa vá colocar qualquer obstáculo nesta negociação que é imperiosa, não para o governo, mas para nós, rondonienses. O governador Daniel Pereira, e eu repito o que eu disse, está agindo como um verdadeiro estadista nesse episódio todo. Ele falou para nós e confidenciou aos ouvintes da rádio que, tão logo ele soube das decisões do governo federal de cobrar imediatamente as dívidas dos estados, ele reuniu um conselho que é formado pelos presidentes de todos os poderes, por assessores, por secretários, enfim, especialmente da área econômica, para tentar resolver o imbróglio, para tentar achar uma saída. E entre várias sugestões e várias ideias surgidas ali, uma delas, e essa que vai ser já efetivada amanhã, uma das ideias foi do presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Walter Waltenberg, com seus conhecimentos jurídicos. E ele sugeriu para que o Estado protocolasse no gabinete do ministro Fachin um pedido ao ministro, um novo pedido ao ministro, para que houvesse a suspensão, pelo menos a suspensão do pagamento daquele 1 bilhão que está sendo discutido da dívida do Beirão. Quer dizer, continuar ainda em suspensão
aquela questão do Beron que ainda não está decidida para um lado nem para o outro. Há questionamentos sérios com relação a isso e nós não podemos pagar algo que nós estamos contestando, inclusive no próprio STF. E essa providência que foi sugerida por Walter Waltenberg, que é esse documento, vai dar entrada amanhã no gabinete do ministro Fachin e vamos todos aguardar que haja ressonância lá no ministro do gabinete dele e que ele acate esse pedido do Estado para que, enquanto não decidir definitivamente a situação da dívida do Beron, suspenda-se o pagamento dessa dívida.